Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu quero falar, na mensagem de hoje, eu quero falar para vocês sobre um assunto que é muito importante aí, vamos dizer assim, para o nosso crescimento espiritual e que vai também nos ajudar, talvez nos livre aí de um pensamento equivocado sobre o tema. Que tema que é esse? Eu vou falar sobre o pecado. As pessoas têm uma percepção muito equivocada sobre o que é pecado, né? E às vezes muito tacanha, muito rasa, muito pobre. E eu quero ajudar vocês hoje a terem uma visão um pouco mais ampliada. Mas antes eu quero começar dizendo o seguinte, né? Hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia da Santa Ceia, e eu vou então depois postar o vídeo da nossa ceia, tá? Para que vocês possam participar em casa. Mas eu quero começar hoje, primeiro fazendo uma fala para vocês, membros da minha comunidade, membros da Igreja Menonita, da onde eu sou pastor. Porque eu quero fazer um elogio a vocês hoje. Eu fiquei pensando, eu fiquei meditando nisso, e eu fiquei pensando assim, que orgulho que eu tenho, né, de ser pastor de uma comunidade com pessoas como vocês. Eu fiquei buscando na minha cabeça, pensando assim, né, quem da nossa comunidade, que eu poderia pensar ali, quem da nossa comunidade que não tem agido em conformidade com o amor de Deus. E sabe qual foi a minha conclusão? Eu não consegui pensar em ninguém que não esteja agindo assim, né? Eu fiquei muito contente de pensar na nossa comunidade e pensar que eu sou pastor de uma comunidade que ama, eu sou pastor de uma comunidade que, no seu todo, são pessoas preocupadas com o próximo. Não são todos pessoas já maduras na fé, né? Porque a gente sabe que uns são mais maduros do que outras, pessoas crescem em velocidades diferentes. Mas, embora, né, não seja uma comunidade onde todos estejam já maduros na fé, é uma comunidade que no agir, no dia a dia, eu percebo, né, a preocupação de vocês no amor ao próximo, no amor a Deus, na abertura que vocês mostram para ouvir coisas que eu digo, que tem gente que torce o nariz, né? Algumas pessoas mais, vamos dizer assim, mais radicais com a fé, não têm essa aceitação. E vocês têm me dado a oportunidade de eu explicar com carinho, de eu orientar vocês de maneira muito honesta com relação ao que verdadeiramente é a fé, né? Então eu queria começar esse vídeo dizendo que orgulho que eu tenho da minha comunidade, né? Isso aconteceu inclusive porque eu estava conversando com um pastor de uma outra igreja, uma outra denominação, e ele falou que num dado momento do ministério dele, ele abriu para a congregação que ele estava num processo depressivo, que ele estava passando mal, e ele disse que ninguém ofereceu uma ajuda para ele, ele disse que ninguém se importou, e eu escrevi para ele, olha querido, na minha opinião, sintomas apontam para enfermidades, e na minha opinião, os sintomas da sua comunidade apontam para o fato de que eles estão precisando aprender o que é amar a Deus, né? Porque aquele que não ama ao próximo, a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. Então, minha gratidão, meu respeito, meu carinho, meu orgulho por Deus me permitir ter a honra de ser pastor de membros como vocês. Pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas comprometidas com a fé, pessoas, cada uma delas dando o melhor de si nessa caminhada. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que vocês possam experimentar, né, cada dia mais da bondade, da misericórdia e do amor do nosso Deus.
E eu quero falar sobre o pecado, e o pecado tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, do orgulho que eu tenho de vocês, né? Como eu me sinto abençoado de ser pastor de uma comunidade que se preocupa com o pastor, que se preocupa com a família pastoral, que abraça a fé, que abraça os irmãos, que cuidam uns dos outros, né? Então, o assunto pecado tem um pouco a ver com isso. Então, eu vou começar no começo, depois vocês vão entender por quê. Vocês vão me acompanhando aqui. Mas a percepção mais comum que as pessoas têm do pecado é que pecado é uma coisa que a gente faz. Tipo, maltratar os outros, roubar, mentir, prostituir, ter vícios, trair esposa, marido, não respeitar os pais. A gente pensa que pecado, né, o pecado que a Bíblia fala, são coisas que a gente faz, né? Mas não. O conceito bíblico de pecado, na verdade, é de que o pecado é uma coisa que é uma coisa que ocorre porque em função de uma condição. E que condição é essa? A condição de que eu sou pecador. Então veja lá, eu não sou pecador porque eu pequei, é o contrário, eu peco porque eu sou pecador, né? Eu não viro sapateiro porque eu consertei um sapato, né? Não, eu conserto sapatos porque eu sou sapateiro, né? E o pecado vai na mesma lógica. Eu peco porque eu sou pecador, mas eu não sou pecador porque eu cometi um pecado, né? Então, o pecado que a Bíblia fala é uma condição, é o que nós todos somos, pecadores. Tanto que Paulo, lá na carta aos Romanos, o que ele vai dizer? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também que o Cordeiro, né, o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava preparado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, não haveria a mínima possibilidade de que nascesse alguém sem ser Jesus na nossa história que não tivesse pecado. Nós somos pecadores, nós escolhemos isso, né? Quando Deus nos coloca o jardim do Éden, quando Deus nos coloca o seu amor e a sua provisão e nós nos rebelamos contra isso, nós escolhemos, né? Então, eu escuto muita gente dizer assim: ah, não, mas Deus devia ter castigado Adão e Eva, porque se fosse eu lá, eu não escolheria isso. Isso é um ledo engano. O que Gênesis, o livro de Gênesis quer dizer, apontando para a gente Adão e Eva, é que qualquer ser humano naquela mesma condição faria a mesma escolha de rebelar-se contra Deus, porque era algo da nossa, era uma inclinação, né, da nossa estrutura. Então a Bíblia deixa claro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a luta mais inglória, a luta mais inútil, né? O empenho de esforço mais vazio e inútil que você pode empreender na sua vida é travar uma luta contra as consequências do ser pecador. Porque o que o crente faz? O crente acha que ele tem que lutar contra a mentira, que ele tem que lutar contra o adultério, que ele tem que lutar contra a desonestidade e etc, etc. Essa é uma luta, gente, que vocês nunca vão vencer. Por que vocês não vão vencer? Porque você não está combatendo a raiz do problema, você está combatendo o fruto. Então você quer acabar com a árvore tirando o fruto, mas o mal está na raiz. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não adianta eu lutar contra a mentira, contra o adultério, não adianta eu lutar contra a desonestidade, a injustiça, se eu não resolver o problema da fonte, né? Então,
o que os crentes geralmente fazem? Eles fazem isso. Por exemplo, o crente tem essa ilusão de que, ao se tornar crente, ele fala assim, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, né? Porque o cigarro é um vício e eu vou ser mais santo se eu não tiver esse vício. E, na verdade, a Bíblia, a sabedoria de Deus, olha e diz assim, não, olha, na verdade o que você precisa é de uma transformação interior para deixar de ser pecador. Porque quando você deixar de ser pecador, uma das coisas que vai acontecer é que você não vai mais precisar ficar na prática de excessos e de vícios para satisfazer o seu vazio interior. Né? Você, com essa transformação, você vai ter uma mentalidade nova, onde você não vai desejar mais aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Você naturalmente vai se colocar contra comportamentos que agridam a você ou ao próximo. Então, uma coisa fundamental para a gente aprender na caminhada da fé é não percam tempo lutando contra as consequências do ser pecador. Não adianta você ficar lutando contra o adultério, contra a mentira, contra a desonestidade, contra a violência, contra as coisas, a ambição, contra a vaidade, contra o orgulho, contra a inveja. Não adianta. Né? É uma luta que você nunca consegue vencer, é uma luta na qual você empenha um esforço gigantesco sem sucesso, né? E no fim você ainda sai se sentindo fracassado. É horrível isso, porque algumas pessoas abandonam a fé porque elas dizem assim, eu não fui capaz de vencer o pecado. E quem é que disse que você tinha que vencer o pecado? Né? Quem é que disse que você tinha que fazer isso? Então era assim, essa ideia estúpida de que Deus vai gostar de mim se eu não pecar. Então eu preciso lutar para não pecar. E Deus está dizendo, não, para tudo. Na verdade, você precisa lutar por uma transformação interior. Você precisa lutar para deixar de ser pecador. Porque se você deixar de ser pecador, você certamente vai abandonar o pecado. Né? Então, essa luta, as pessoas acabam se sentindo fracassadas. Eu conheço gente que abandonou a fé porque, eu não consegui parar de fumar, porque mesmo depois de convertido eu adulterei, e pereré. Eu falo, não, gente, isso é um pensamento errado, né? Quem ganha com isso é o inimigo de nossas almas, porque ao nos sentirmos fracassados nessa luta, a gente corre o sério risco de desistir da caminhada da fé, né? Então não caiam nessa armadilha de querer lutar contra as consequências e esquecer da causa, a causa raiz de todo o problema, que é eu sou pecador. Quando a Bíblia diz que para ser perdoado, né, a gente precisa pedir perdão dos pecados, a Bíblia, na verdade, ela está querendo dizer assim, olha, você precisa chegar diante de Deus e só admitir que é pecador, que você peca porque é pecador. E dizer, Deus, olha, eu sou um pecador, eu admito que eu sou, e eu quero ter a minha vida transformada. E aí, gente, é com Deus. Aí a obra é dele, é ele que vai fazer essa obra de transformar a sua vida. Quem opera a transformação, a Bíblia vai dizer, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Não é você que se autoconvence, elimina todo o pecado e chega para Deus e diz, Deus, agora eu estou pronto porque eu estou sem pecado. Se fosse assim, o mérito seria seu, o mérito da salvação seria seu, e vocês estão carecas de saber, uns mais carecas do que outros, mas vocês estão carecas de saber que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, não é por algo que eu fiz, é por algo que Ele fez. Não é por um perdão que eu obtive, é por um perdão que Ele me deu, tá? Então, não percam tempo nessa luta injusta, nessa luta que vocês não são capazes de vencer. A maior prova de que essa é uma luta que não se pode vencer
é a lei do Velho Testamento. Então, a lei do Velho Testamento, ela dizia, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode. E as pessoas tentavam viver daquele jeito, elas não conseguiam. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei no seu todo. Às vezes, tá bom, a pessoa não roubava, mas ela tinha inveja, ela não tinha inveja, mas ela adulterava, ela não teterava, mas ela tinha um vício. E ninguém conseguia cumprir a lei. E a impressão que eu tenho, gente, né, quando eu estudo a Bíblia, a impressão que eu tenho é que Deus colocou a lei antes da graça para isso. Porque se Deus colocasse a graça primeiro, o ser humano ia falar assim, não, escreve aí o que é que a gente não pode fazer e a gente não vai fazer. E Deus, então, antecipadamente coloca para a gente a lei, mostra para a gente que diante da lei a gente fracassa e diz, tá bom, agora que você já admitiu que é pecador e que fracassou nessa luta, que você não tem condições de vencer, agora é comigo. Então, agora eu vou fazer a obra. Então, lembre-se sempre disso, né? A nossa luta, na verdade, a grande luta na qual nós devemos nos empenhar, deve ser a luta de perseverar no processo de santificação. Então, eu vou explicar isso, né? O processo de santificação. Sede santos, assim como eu, vosso Deus, sou santo, né? Sede santos, é o que a Bíblia diz. Que santo que é esse? Bom, primeiro, não é o santarrão. Não é aquele legalista que fica julgando a vida de todas as pessoas porque ele vive a mentira, né? Ele não peca na frente dos outros, mas continua um pecador, não peca na frente dos outros e acha que pode acusar todo mundo que ele pega em pecado, né? Então não é essa santificação. A santificação que a Bíblia diz é esse processo, é essa caminhada de, primeiro, eu aceito então que eu sou pecador, eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu sou pecador. Eu peço o teu perdão e peço que o Senhor transforme a minha vida. Então, quando esse pedido é honesto e ele é sincero, o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida. Imediatamente, ele começa a atuar na nossa vida. E é ele que vai nos convencendo, né, do pecado, é ele que vai nos convencendo do que é ruim, do que é injusto, do que é desonesto, e observando, né, se nós estamos ali, então, comprometidos com essa nova mentalidade e vai transformando a nossa vida, ele vai iluminando a escuridão da nossa vida, ele vai clareando a escuridão da nossa vida e à medida em que eu passo a enxergar melhor, eu posso ter comportamentos melhores, tá? É diferente do quanto eu quero, pela minha própria força, deixar de pecar. Não, esse é um trabalho que o Espírito Santo faz. Ele entra, ele convence, ele dá discernimento, ele dá sabedoria, ele mostra, ele ilumina o caminho, e aí, a partir disso, eu posso fazer escolhas melhores. A outra coisa que acontece quando o Espírito Santo habita a nossa vida é que ele quebra as correntes do pecado. Paulo vai dizer que antes ele era escravo do pecado. O que é que o escravo do pecado faz? Então ele era subjugado pelo pecado. O que é que o escravo do pecado faz? O escravo do pecado é aquele que Paulo fala, que ele quer fazer o bem, mas o bem que ele quer fazer ele não consegue. E que o mal que ele não quer fazer, no fim ele acaba fazendo. Vocês estão vendo? Como essa figura é a figura de alguém que está sendo escravizado pelo pecado, pelo mal, né? Pelo maligno. Então, quando o Espírito Santo vem e quebra essa corrente, essa algema, é como se ele dissesse, tá bom, ó, agora você não é mais escravo do pecado, tá? Em não sendo escravo do pecado, o Espírito Santo vai nos iluminando, nos dando discernimento, e aí eu posso olhar e tomar a partir desse momento decisões melhores para mim, porque agora eu sou livre e tenho o discernimento necessário para fazer essa minha caminhada de santificação. O que não significa que eu vou me tornar um santo do dia para a noite. É importante a gente entender que a santificação é uma jornada, é uma caminhada, ela toma anos da nossa vida. A gente vai ficando cada vez melhor, cada vez
o nosso discernimento aumenta mais, o nosso entendimento aumenta, a nossa maturidade espiritual aumenta. E nós vamos paulatinamente nos tornando pessoas melhores. Então, aqui cabe, eu quero dizer uma outra coisa para vocês, né? Então, só fechando aqui esse tópico que eu anotei aqui, que a nossa luta é, então, abandonar ou vencer a condição de pecadores, né? Tanto isso é verdade que Nicodemos, que era um exemplo de ser humano, né? Porque ele era um homem que respeitava a lei e tal. O que é que Jesus disse para ele? Estava bom o que ele estava fazendo? Não, Jesus disse, mas escuta, você pode ter deixado de pecar nisso, naquilo outro, mas você continua pecador. O que você precisa é nascer de novo. É isso que você precisa. Isso vai ser dito lá em João 3. Olha, você precisa nascer de novo. Então, o que é o nascer de novo? É vencer a condição, essa condição inata do ser humano de ser pecador, né? Esse processo de santificação, gente, deixa eu colocar isso que de uma maneira bacana, né? O processo de santificação, ele nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a condição de ser pecador. Não necessariamente o processo de santificação nos dá uma vitória sobre as nossas imperfeições humanas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que embora você esteja num processo de santificação, você continua um ser humano imperfeito. Então, é possível, é muito possível, é muito provável que você vá errar, que você peque em áreas diferentes da sua vida, o que não vai deixar de ser depois um aprendizado, né? Por isso que a caminhada da santificação tem que ser uma caminhada de amigos íntimos. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser a caminhada minha com o Espírito Santo, bem ombro a ombro, o Espírito Santo bem coladinho em mim, me orientando, dizendo, Samuel, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, né? Porque esse é o papel do Espírito Santo, nos orientar, nos dar o discernimento necessário, iluminar a nossa mente. Então, o processo de santificação precisa ser um processo honesto, né? Não adianta falar, eu quero, né, entrar nesse processo de santificação, mas eu internamente eu estou muito mais comprometido com o pecado do que com a santificação. Não tem jeito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me entregar, eu preciso deixar que o Espírito Santo me conduza, eu preciso deixar que o Espírito Santo me dê o discernimento. E aí entra um pouco da nossa vontade, né? No sentido de que, quando esse processo começa, o Espírito Santo nos orienta, mas ele não vive por nós. Ele fala, mas é você que tem que viver aquilo que ele fala, viver aquilo que ele ensina. É você que tem que ir na direção que ele aponta. Tanto que a Bíblia vai dizer que é possível extinguir o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração e a gente vai endurecendo o coração, vai colocando obstáculos para aquela ação, para aquela fala, para aquele discernimento que o Espírito Santo traz, uma hora ele vai se ausentar de nós. É como se o Espírito Santo dissesse, bom, né? Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se você não está comprometido com o seu processo de santificação, o que eu estou fazendo aqui? Então, é importante a gente entender. Ele vem, nos livra dos grilhões do pecado, né? Das algemas do pecado. Então, eu deixo de ser escravo do pecado. Aí ele vem, me ensina, me orienta, me dá discernimento, e eu entro com a minha parte, que tá bom, olha, é isso que é o melhor? Tá bom, então eu vou fazer. O Espírito Santo vem e diz, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Ok, viva isso, porque você agora é livre para viver isso. Você é livre para não fazer para os outros o que você não quer que faça para você. Agora, o Espírito Santo te liberta. Vem e diz para você, olha, não faça para os outros o que você não quer que faça, né? O que você não quer que os outros façam com você. E você insiste em fazer com os outros, né? O que você não quer que os outros façam com você, você vai extinguir o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer isso. É uma ação cooperativa. O Espírito Santo vai nos transformando e nessa ação
cooperativa no sentido de que ele ensina, eu aprendo, eu executo. O processo de santificação se dá. É um processo longo, é um processo do qual nós temos de ser perseverantes. A Bíblia vai falar muito da perseverança, que o crente tem que ser perseverante, que ele não pode desistir. Você vem ali numa caminhada boa, mas cometeu um erro, não desista. Peça perdão, João, aí a gente vai ouvir João falando, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, olha, nós temos o advogado diante do Pai, nós temos a Cristo Jesus, que está ali para nos defender, que está ali para dizer, Pai, olha, eu conheço essa pessoa, eu sei que ela não tem compromisso com o pecado, eu sei que o compromisso dela é com a santificação, mas ela errou, e eu quero que ela seja perdoada para que ela possa seguir em frente. E é assim que a caminhada da fé. Lógico, gente, eu estou usando metáforas aqui, as metáforas não são exatas, mas é isso, a dinâmica, na verdade, é essa, Então, o processo de santificação, ele acontece na medida em que nós mantemos comunhão com o Espírito Santo. E deve ser, então, uma caminhada de honestidade, porque tem que ser verdadeira a nossa intenção de viver longe do pecado, e deve ser uma caminhada de perseverança, porque percalços e quedas ocorrerão, e você não pode e não deve desistir, não deve desistir. Então, você precisa lembrar que você já está perdoado de todos os seus pecados, é isso que a Bíblia diz, O perdão de Jesus é um perdão abrangente, eu já estou perdoado de todos os meus pecados, todos eles, dos que eu cometi, dos que eu ainda vou cometer, Então, à medida que o Espírito Santo, ao olhar para mim, me perceber, ele entende que eu honestamente tenho interesse em caminhar, na virtude da fé, eu tenho interesse em caminhar, com essa mentalidade nova, de não ser um ser pecador, ele vai me dar todo o recurso necessário, todo o ferramental necessário para que eu obtenha, então, a vitória. O resultado dessa jornada de comunhão com o Espírito Santo é a vitória sobre a mentalidade pecaminosa, Que volto a dizer aqui, que não é uma vitória sobre as nossas imperfeições humanas, é uma vitória sobre a mentalidade que se agrada da injustiça, que se agrada do pecado. O pecador, ele peca e ele não liga que ele pecou porque ele é pecador. Agora, aquele que está no processo de santificação, se ele peca, ele se entristece. Ele vai pecar e falar, poxa vida, o que eu fiz? Ele se entristece. E ele ajoelha e ora e pede perdão. E tem que seguir em frente, porque é uma caminhada, como eu disse, de honestidade e de perseverança. E para terminar, eu quero dizer assim, terminando aqui o nosso bate-papo, eu quero dizer assim, só estaremos livres, gente, das nossas imperfeições humanas na morte. Quando nós deixarmos este corpo de carne, porque a carne pende para o pecado e o espírito para a vida, as nossas imperfeições humanas só vão cessar na morte, Que é quando a Bíblia fala que nós deixaremos esse corpo corruptível, Então, cuidado, para você não tentar fazer que nem muita gente faz. Eu conheço muito crente, e essa é uma figura que eu não gosto, eu realmente não gosto. Essa figura é esse crente que ele tenta parecer que ele é mais santo que Jesus, Que ele é a perfeição na terra, que ele é um ser humano fora da curva. Não, gente, o fruto da verdadeira santificação é fácil de reconhecer. A santificação produz humildade, a santificação produz compaixão. Pessoas em processo de santificação não julgam os outros. Eles não fazem esse papel de julgar quem quer que seja. Pessoas em processo de santificação são pessoas cheias de compaixão, ou seja, elas olham para o pecador como se olhassem para si mesmas, no passado. Dizer, olha, aquele ali era eu ontem. Essa pessoa tem esperança e ela vai contar com a minha ajuda, não com o meu julgamento.
ela vai contar com o meu amor, não com o meu apedrejamento, né? Então, o crente, o verdadeiro crente, aquele que está no processo de santificação, ele produz frutos bons, né? A santificação não produz gente vaidosa, a santificação não produz celebridades da fé, o processo de santificação não produz, né, essa gente que, né, se arroga títulos como apóstolos, pai apóstolos e essas babaquices todas, porque o processo de santificação produz amor, produz paz, produz justiça, produz humildade, produz compaixão, produz misericórdia. E se você não vê isso, né, então não é uma pessoa que a gente pode dizer que está num processo de santificação. Então, eu quero terminar dizendo assim: todos os que anseiam por justiça e agem orientados pelo amor ao próximo são pessoas que têm realmente sido, né, transformadas e que estão sendo guiadas e orientadas pelo Espírito Santo, orientadas e conduzidas para o dia da vitória, onde nós deixaremos este corpo corruptível e nós habitaremos na presença do nosso Senhor, né? É isso que a gente tem que pensar. É por isso que eu comecei esse vídeo falando da minha comunidade, porque o meu entendimento é que a comunidade da qual eu sou pastor hoje, vocês que estão aí me assistindo, eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês são pessoas que, embora não sejam perfeitas, eu vejo em todos vocês esse real compromisso, essa dedicação, né, na caminhada da santificação, de permitir que Deus transforme a vida de vocês. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida de vocês. E peço que vocês não desistam. Peço que vocês não percam tempo lutando contra as consequências, né? Mas contra o ser pecador, né? Que vocês não hesitem em pedir a ajuda e a orientação do Espírito Santo para seguirem firmes nessa jornada. O meu desejo é que vocês não desistam caso caiam, mas que vocês se levantem e continuem firmes rumo à vitória, porque é para a vitória contra o pecado e a injustiça e a maldade e a malignidade é que Deus, nosso Pai, quer nos conduzir. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou terminar então com uma breve oração. Senhor Deus e Pai, eu peço pela vida de todos os que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Peço que essa palavra penetre profundamente na mente e no coração das pessoas que assistem, que ouvem, e que o Senhor abra, né, essa porta, que o Senhor abra essa oportunidade, de que esse discernimento e de que esse saber e essa sabedoria levem outras pessoas diante do Senhor e diante do teu amor. Porque o Senhor não é o Deus que a religião pinta, esse Deus que fica contabilizando pecados que, na verdade, são consequências do ser pecador. Mas que o desejo do Senhor é que nós sejamos transformados, de que nós sejamos santificados, de que a nossa mente esteja alinhada com a mente e o coração do Senhor, uma mente que está alinhada, antenada, né, em harmonia com a mente do Senhor, que é uma mente que não deseja o que é mal, que não deseja o que é indigno para o ser humano, que não deseja a injustiça, né, a malignidade, a maldade. Que o Senhor nos conduza nesse processo, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse processo. No mais, pedimos uma semana abençoada na Tua santa presença, uma semana em que o Senhor continue derramando o seu amor sobre as nossas vidas, que o Senhor continue nos livrando do mal, nos livrando dos perigos dessa vida, nos livrando dos homens maus e nos guardando, ó Deus, para que caminhemos em segurança. Que esse cuidado do Senhor seja sobre as nossas vidas e estendida, ó Deus, aos nossos familiares e a todas as pessoas que nós amamos.
Nós contamos com o Senhor, nós dependemos do Senhor e queremos dizer, acima de tudo, que somos gratos por essa graça do teu amor que ilumina o nosso ser e que transforma as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. E essa oração que fazemos nesse momento para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a vida de todos vocês, sobre a vida de toda a igreja que se reúne debaixo do nome dele, agora e para todos sempre. Amém. Gente, obrigado pela companhia, espero que essa palavra inspire o coração de vocês e logo em seguida vocês vão ter aí o vídeo para celebrar a ceia, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, até quinta-feira na nossa live, onde nós estamos falando sobre espiritualidade e saúde emocional, tá bom? Obrigado.